Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Então, nesse bloco agora, Ciro, a gente vai tratar das pesquisas de opinião sobre os prefeitos. Saiu uma série aí em julho e agora no comecinho de agosto. E então a gente vai tratar sobre os prefeitos, prefeituras em foco. Então, a popularidade deles e, de certa maneira, a corrida eleitoral, porque também algumas dessas pesquisas tratam de cenários eleitorais para 2024. Muitos dos atuais prefeitos das grandes cidades e capitais podem se candidatar e, aparentemente, têm chances de ser reeleito, enquanto outros, surpreendentemente, parece que não. Então, a popularidade é um tópico muito importante, porque todas as ações políticas estão sendo costuradas, evidentemente, para a eleição, e um candidato impopular, mesmo que seja candidato, tem poucas chances de ser eleito ou reeleito. Como você analisa a popularidade dos prefeitos, tanto da esquerda quanto da direita? Porque não é só... Tem muito prefeito bolsonarista em situação oposta, né? Como da esquerda, como o PSOL, que tem prefeito em Belém, que não está muito bem de popularidade por lá. Quais os fatores têm influenciado a percepção pública em relação a eles? A conjuntura, melhora da economia, mesmo que pequena, ajuda, contribui para os candidatos? Nós temos uma situação, inclusive, curiosa. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, dito próximo ao bolsonarismo, é um prefeito que de 3 em cada 5 moradores não sabe nem o nome dele. Ciro, é com você. Em relação aos prefeitos, tem uma situação assim bastante curiosa, né? Como o Almir colocou. Eu estava fazendo um levantamento. Hoje existem 8 capitais em que os prefeitos, nas pesquisas, eles seriam conduzidos à reeleição, né? Pesquisa é uma fotografia, a situação hoje, né? E esses partidos, esses prefeitos seriam os do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Maceió, Porto Alegre, Florianópolis, Manaus e São Luís. O interessante aqui é que os partidos desses prefeitos são do mais amplo espectro, né? Então, no Rio de Janeiro é o PSD, do Eduardo Paes, Salvador é o prefeito do União Brasil, Recife é o PSB, né? Maceió é PL, em Porto Alegre é MDB, Florianópolis é PSD, como o Eduardo Paes, em Manaus é o Avante e São Luís é o PSD também. Então, tem 3 aqui do PSD. Mas vocês veem, tem PL, tem PSB, tem Avante, bom, tem de tudo, né? Então, isso mostra que a preferência por esses prefeitos não está necessariamente ligada a uma questão ideológica, de ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, né? Tem muito a ver com a situação política, né? Nós estamos vivendo um novo governo que, em função do desastre total, do ponto de vista da gestão econômica, né, que era o governo anterior, essa tênue melhorada, né, essa coisa do meta de inflação, essas coisas que vem acontecendo, né, você teve uma baixa dos preços relativa em relação de alimentos, combustível, essas coisas todas, e a ausência de lutas, né? É uma conjuntura onde você tem uma ausência de lutas, porque nós tivemos 2 setores que, durante esses primeiros 6 meses de governo Lula, já tendo para 7, se mobilizaram, né? Que foi a educação, que se mobilizou em vários estados pela questão do piso nacional do magistério, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tivemos uma greve belíssima, ainda que, lamentavelmente, do ponto de vista econômico, ela não tenha sido vitoriosa, mas foi uma greve muito forte, e vários municípios lutando aí pela questão, né, da salarial, e tendo como pano de fundo a luta também contra o novo ensino médio, a BNCC e tal, e as lutas que aconteceram também a nível nacional, inclusive aqui no Rio também, pela implementação do piso da enfermagem, né? Mas fora esses 2 setores, né, educação e o setor da enfermagem, né, que é ligado à área da saúde,
a gente não tem tido uma conjuntura com muitas lutas. Então, essa certa estabilidade, que, na verdade, é um equilíbrio instável, né? É uma estabilidade que pode se desestabilizar a qualquer momento, ela vai fazendo com que aqueles gestores que têm a máquina, né, da prefeitura na mão, porque eles têm uma máquina na mão, vão fazendo pequenas medidas que vão, de alguma forma, consolidando a imagem desses prefeitos à frente, principalmente em relação ao eleitorado de uma maneira mais ampla. Mas é interessante, né? E o próprio amigo fez essa pergunta, que, por exemplo, dos 8 que eu coloquei, não estava aí, por exemplo, o Edmilson Rodrigues, que é o prefeito de Belém, que é ligado ao PSOL. Muito pelo contrário, Edmilson lá está, pelas pesquisas, empatado nesse momento com o candidato da extrema-direita, que é o tal do... peguei aqui o nome dele, é delegado Eguchi, que é do PL, né? Empatados com 17%. Ele não está nessa onda desses 8% que eu coloquei aí, ao contrário. A prefeitura que é exercida pelo PSOL, né, que é um quadro histórico, que é o Edmilson, está mal das pernas por lá. O que acontece, né, em São Paulo também, o Almir já adiantou, tem um prefeito que ninguém conhece, e a grande liderança lá, nas pesquisas até o momento, é o Boulos, né? É o Guilherme Boulos, tem toda uma expectativa em relação ao acordo que foi feito de apoio, da retirada da candidatura dele para apoiar a candidatura do PT, né? E a contrapartida seria o apoio do PT agora, nas eleições municipais de 2024, e ele está liderando as pesquisas com sobras, né? Então, isso mostra, assim, categoricamente, que não existe no eleitorado municipal, em relação às eleições municipais, uma identidade do eleitorado com a questão ideológica, né? Você tem das diversas matizes do que é o, digamos assim, o pluralismo partidário dos partidos ligados à burguesia e também partidos da esquerda, como é o caso, né, do PSOL, que vai mal em Belém, mas em São Paulo, onde ele é oposição, né, onde ele não está no governo, ele está muito melhor do que o prefeito, e o Boulos acaba sendo lá um dos o favorito, né, nas pesquisas de hoje em dia. Então, isso tem a ver com essa conjuntura que nós estamos vivendo agora. É uma conjuntura que ela pode se modificar, né, a partir do quadro, porque apesar de que as eleições são municipais, mas de uma certa medida elas são determinadas pelo quadro nacional, né? E ao acontecer algum tipo de instabilidade na situação econômica mais geral, ou na própria questão de um ascenso, uma entrada em luta mais forte de setores da classe trabalhadora, esse panorama pode vir a ser modificado. Mas, por hora, é isso que a gente está assistindo e tem muito a ver com isso. Uma conjuntura de um ligeiro, né, digamos assim, refresco, do ponto de vista, se comparando com o governo. Para a classe trabalhadora não mudou absolutamente nada, em essência, em conteúdo. Continuamos com salários péssimos, péssimas condições de vida, desemprego, falta de moradia, essa política de segurança criminosa que sendo implementada. Nós vimos agora esses dias São Paulo, né, com o Tarcísio, como disse um companheiro lá de São Paulo, agora com uma chacina para chamar de sua, né, a partir da retaliação à morte de um soldado da PM lá, da Rota. Aqui no Rio de Janeiro é o Diuturno, o Cláudio Castro é o dono, o rei das chacinas, né, mais uma agora, no Complexo da Penha. Na Bahia, que é um governo do PT, né, chacinas com dezenas de mortos. Então, essas coisas todas, elas acabam não respingando. Mas como a questão da segurança está na mão dos governos estaduais, né, os prefeitos, eles, de alguma forma, também passam meio que batido por isso.
Ainda que eles poderiam, até porque são gestores das cidades, e aí as pessoas moram na cidade, ainda que do ponto de vista constitucional, a responsabilidade da segurança dos governos estaduais, mas eles poderiam tomar medidas, entendeu? Contra esses absurdos. Porque, por exemplo, as operações policiais aqui no Rio de Janeiro fazem com que milhares de crianças fiquem sem aulas, né? Todos os dias, quando tem essas operações nas favelas. E as escolas que ficam sem aula são as escolas municipais, são as escolas que são administradas pelo Eduardo Paes. E o Eduardo Paes não tem uma postura, né, de impedir que essas coisas aconteçam. Então, ele é corresponsável. Ciro, aproveitando... Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.